Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olá, meus amigos do Conecta Cristo, tudo bem com vocês? Que prazer tê-los aqui em mais um vídeo. Eu espero que nesses minutos que possamos falar sobre o amor do Senhor, sobre a sua passagem, sobre aquilo que Ele nos ensinou e nos deixou. Essa frase que eu falei no começo, eu acredito que você já tenha escutado. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A partir dessa frase, nós tivemos o nosso primeiro papo, que foi São Pedro, né? São Pedro, que foi um homem tão fiel, íntegro, forte, sábio. Só que eu não posso falar de São Pedro antes de falar de Simão. Pedro, seu nome antigamente era Simão, antes de Jesus mudar seu nome. Simão, ele era um homem muito chucro, um homem muito bruto, um homem muito ignorante, que queria resolver tudo na base da força, né? Resolver com suas próprias mãos. Era aquele pai de família que eu dou conta de tudo. E ele tinha um temperamento muito avançado, né? Agia muito no impulso. Talvez a gente haja um pouco igual Simão, né? A passagem vem nos dizer, no dia da mudança do nome de Simão, lá no livro de São Mateus, no capítulo 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves dos reinos dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que ligares no céu, tudo que desligares no céu será desligado na terra. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Então, a partir desse momento, Simão mudou o seu nome para Pedro, pedra, rocha, firme, onde seria a base da nossa igreja. Então, ele precisou ter uma grande metanoia, né, que é uma mudança de pensamento, uma mudança de mentalidade, para entender que a partir daquele dia ele não seria mais Simão, e sim Pedro. Ele teria que mudar, mas não somente mudar, mas sim transformar. Porque existe uma diferença enorme na palavra mudança da palavra transformação. A mudança ela é algo subjetivo. Você pode mudar do dia para a noite, né? Você pode mudar de ruim para pior ainda, mas a transformação ela é de dentro para fora. A transformação ela é genuína. Simão foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Ele estava com seu irmão André, pescando. Você conhece essa passagem, mas eu vou contar para recordar na sua memória. Passou horas pescando à noite e nada, virou a madrugada e nada. Jesus andava ao lado daquele ambiente, encontrou Simão e André abatido, perguntou: por que você está triste? Ele: pesquei, tentei pescar a noite inteira e nada veio, nada dá certo. Jesus, com toda a sua mansidão, fala: joga ali daquele lado. Simão: para quê? Eu já tentei a noite inteira e nada. Jesus: joga daquele lado. A palavra vem nos dizer que jogaram as redes mais uma vez e o barco até virou de tanto peixe que veio. Naquele momento, Simão entendeu que aquele era o Messias. Se prostrou, se ajoelhou na frente dele e entregou a vida toda a ele. E começou a caminhar. Começou a caminhar com Jesus, começou a ver os milagres acontecendo, começou a entender a missão. E começou a entender que a missão não iria acabar em Jesus, mas sim continuaria nele e assim por muitas gerações. Quem assistiu já a série The Chosen vai ver em algum momento que Jesus fala, logo após a mudança de nome: às vezes o Pedro ainda é o Simão. Por quê? Porque mesmo que nós nos transformemos
né? A gente mude da água para o vinho, a gente vire outra pessoa, a gente seja batizado, né? A gente encontre Jesus verdadeiramente e queira seguir nesse caminho. Muitas coisas do passado ainda vêm à tona. Muitos comportamentos do passado ainda vêm à tona. Pedimos para Jesus todos os dias, Senhor, nos dê paciência, nos dê mansidão, que seja um dia leve, que seja um dia calmo. Mas na primeira pessoa que fecha você no trânsito, o palavrão já vem aqui na ponta da língua para você soltar. E é automático. Às vezes o Pedro ainda é Simão. Às vezes a mudança ainda não aconteceu 100%, a transformação. Mas está acontecendo, é um processo. Como tudo na nossa vida. Quando os guardas foram para buscar Jesus para levar, no dia que Jesus foi morto, Pedro sacou a espada e cortou a orelha de Malco, que era um soldado. Jesus viu aquilo e falou, Pedro. Foi lá, curou a orelha do soldado, Pedro não entendeu nada. Pedro tentou evitar que levassem Jesus para o alto daquela cruz. Ele tentou evitar. Mas aquilo tinha que se cumprir. Mas ele tinha princípios de que ele precisava proteger o Senhor. Porque era o seu amado, era o Messias, ele entendeu aquilo. Então, esse comportamento impulsivo nós conseguimos até entender, porque ele estava tentando proteger o seu amado. Mas o Senhor, mais uma vez, na sua mansidão, falou que não era para fazer aquilo. Estava acontecendo aquilo que precisava acontecer de fato. Algumas horas antes, na Santa Ceia, Jesus ainda tinha dito para ele, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes. Pedro falou, jamais. Eu amo o Senhor de todo o meu coração, eu jamais vou te negar. Jesus falou, você vai me negar 3 vezes. Ele incrédulo, sem entender nada, porque ele realmente não entendia o que estava para acontecer. E dito e feito, quando levaram Jesus e os discípulos estavam afoitos, espalhados, chegaram nele, ei, esse homem aqui, ele andava com Jesus. E ele, não conheço. Ei, não, você não é aquele que andava com Jesus, que fazia os milagres? Não, eu nunca vi Jesus. E pela 3ª vez, ei, mas eu já vi você andando com ele. Ele, não, eu nunca andei com esse homem, eu não conheço. E assim se cumpriu a palavra. E é muito bonito de ver como a história se repete na vinda de Pentecostes, quando Jesus fala para Pedro mais uma vez, no ato da sua ressurreição. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E o Senhor pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? E Pedro, chateado, fala, poxa, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus olha para Pedro e fala, então apacenta minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho, cuida dos nossos. E a partir disso, Pedro começou a espalhar a palavra. Começou a pregar, começou a fazer curas, mesmo sendo perseguido, porque era um seguidor de Jesus. Ele assumiu a sua cruz, assumiu o seu chamado. Quando Pedro foi perseguido e pego, no ato de sua morte ele falou, eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu mestre morreu. Se forem para me crucifiquem de cabeça para baixo. Pedro sempre foi muito extremo, né? Até o último dia. E muitas vezes você já deve ter escutado esse termo. Fala, eu tenho muita calma, mas às vezes o espírito de Pedro está em mim e eu não sei. Que é quando a gente perde a paciência, quando a gente perde a nossa razão, né? Mas o que esse episódio de hoje do Conecta quer nos fazer lembrar? Que é realmente buscar ser fiel como Pedro foi. Fiel até a morte de cruz. E às vezes entender que os demônios do nosso passado vão tentar nos atormentar. Na mínima coisa. No trabalho, no trânsito, dentro da sua casa. Com a pessoa que dorme ao seu lado. Com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. De alguma forma o inimigo vai tentar tirar todas as suas estribeiras. Vai tentar te destruir, vai tentar sugar de você um homem e uma mulher que você deixou lá atrás,
e que você não quer mais reativar essa personalidade. Mas às vezes o Pedro ainda é o Simão. Às vezes essa voz dentro de você vai gritar. Mas cabe a nós pararmos, respirarmos, falar: Senhor, tá difícil. É muito difícil abandonar o nosso Simão do passado. Mas eu quero assumir a minha responsabilidade de Pedro. Eu quero apacentar as ovelhas que o Senhor deixou. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido nesse dia para que a nossa oração para o Senhor seja uma oração de agradecimento, porque Ele está dando mais uma oportunidade nesse dia para a gente, para que possamos exercitar a nossa paciência, para que possamos deixar, assim, o Espírito de Pedro agir para nós defendermos as nossas raízes, para a gente defender quando falam mal da nossa fé, mas para que a gente não precise cortar a orelha de ninguém. Então deixe que o Senhor fale ao seu coração, deixe que o Senhor fale realmente aos seus ouvidos aquilo que Ele quer que você escute. Não precisa escutar o mundo, muito menos o Simão do passado. Mas deixe que Pedro esteja em você para você edificar ainda mais essa rocha, essa pedra que é a nossa igreja. Deixo com você um forte abraço, conte com as nossas orações. Se precisar de alguma coisa, manda mensagem pra gente que a gente reza junto. E fiquem com Deus e até a próxima.